Sylviane e Jean-Claude Muller eram um casal comum, daqueles que você poderia encontrar em qualquer bairro tranquilo da França. Sylviane nasceu em 23 de setembro de 1969, em Gironde, na França, e Jean-Claude em 8 de abril de 1961, em Casablanca, no Marrocos. Eles se conheceram em 1986, durante uma festa. Na época, Sylviane tinha apenas 17 anos e Jean-Claude 25. Para não assustá-lo, Sylviane mentiu sobre sua idade, dizendo que já era maior de idade. Naquela mesma noite, ela entrou no carro dele, e como Sylviane diria anos depois, eles nunca mais se separaram. Eles se casaram em 7 de abril de 1990, em uma cerimônia na igreja. Jean-Claude, que vinha de uma família judia, converteu-se ao cristianismo para realizar o sonho de Sylviane. O casal teve duas filhas, Natasha, nascida em 1993, e Margot, nascida em 11 de janeiro de 1996. Eles se estabeleceram em Izon, uma pequena cidade de cerca de 6.000 habitantes, a 30 minutos de Bordeaux, no departamento de Gironde, na região da Nova Aquitânia. Izon é conhecida por sua tranquilidade, próxima tanto da cidade quanto da natureza, com belas paisagens como as dunas de Pila e a Baía de Arcachon. Sylviane e Jean-Claude eram muito unidos e conhecidos por sua generosidade. Sylviane era descrita como uma mulher benevolente, gentil e sempre disposta a ajudar os outros, enquanto Jean-Claude era o tipo de pessoa extrovertida, engraçada, que adorava reunir a família e fazer todos rirem. Profissionalmente, o casal teve altos e baixos. No início dos anos 2000, Sylviane trabalhou como garçonete no Bluebird, uma boate administrada por um amigo, antes de se juntar a Jean-Claude para abrir o Cubano Café, um bar-restaurante em Izon, onde se estabeleceram em 2005. O negócio, porém, não prosperou, e eles acabaram fechando o restaurante. Sylviane, então, se dedicou a ser dona de casa e mãe em tempo integral, além de se apaixonar pela criação de bulldogs franceses. 80% de seu perfil no Facebook era composto por fotos dos filhotes. Jean-Claude, por outro lado, teve uma carreira mais estável como eletrotécnico, especializado em segurança. Autodidata, ele instalava câmeras e alarmes para grandes empresas, como o Grupo Partouche, o Banco da França e a Casa da Moeda em Pessac. Apesar do sucesso profissional, Jean-Claude às vezes enfrentava dificuldades financeiras, porque era generoso demais. Frequentemente, fazia trabalhos gratuitos para amigos e conhecidos. A vida do casal era simples e feliz. Eles tinham uma piscina no jardim, uma família unida e continuavam apaixonados mesmo após quase 30 anos de casamento. Em 2018, Sylviane passou por uma cirurgia gástrica para perder peso, o que a fez se sentir mais confiante com seu corpo. Ela e Jean-Claude sonhavam com a aposentadoria. Planejavam se mudar para Guadalupe, onde haviam viajado pela última vez em fevereiro de 2019, ou para a Baía de Arcachon. Sylviane também estava muito animada para ser avó. Sua filha Natasha estava grávida e pretendia dar o nome de Kali à filha. Sylviane mal podia esperar para passar tempo com a neta, cozinhando biscoitos e brincando juntas. Para todos que os conheciam, os Muller eram um exemplo de amor e harmonia familiar, uma família sem inimigos, sem grandes problemas, que levavam uma vida tranquila. Natasha e Margot, as filhas de Sylviane e Jean-Claude, eram muito próximas dos pais. Natasha, a mais velha, tinha 26 anos na época do crime. Ela já tinha uma família própria. Vivia com seu companheiro, Anthony, e sua filha, Kali, que na época tinha apenas 1 ano e meio. Natasha morava perto de Izon e visitava os pais quase todos os dias, frequentemente levando Kali para passar o dia com os avós. Margot, por outro lado, tinha 23 anos e era estudante em Bordeaux. Solteira, ela ainda estava se encontrando na vida, mas mantinha uma relação muito próxima com os pais. Como muitos jovens universitários, Margot aproveitava os domingos para ir à casa dos pais, lavar suas roupas e passar um tempo com eles, uma rotina que, infelizmente, se tornaria um pesadelo no dia 15 de dezembro de 2019. Segundo relatos,
As filhas se comunicavam com os pais quase diariamente, seja por mensagens ou visitas. Natasha, por exemplo, descreveu como Silviane era o tipo de mãe que postava fotos antigas delas no Facebook para desejar feliz aniversário, mostrando o quanto era carinhosa e presente. Margot, em entrevistas posteriores, mencionou que sua mãe era a primeira pessoa para quem ela ligava pela manhã e que a ausência dessa ligação diária deixou um vazio imenso em sua vida após o crime. Apesar de suas diferenças, Natasha já com uma vida mais estruturada e Margot ainda na fase de descobertas, as irmãs eram unidas e compartilhavam o mesmo amor profundo pelos pais. No dia 14 de dezembro de 2019, o clima em Izon era típico de fim de ano. As ruas estavam decoradas com luzes de Natal. As famílias se preparavam para as festas e o ar estava gelado. Silviane e Jean-Claude passaram o dia ajudando alguns amigos com uma mudança. Por volta das 8h30, eles retornaram para casa, no número 6 da rua Saint-Jean, em Izon. Às 9 da noite, Jean-Claude fez uma ligação para uma de suas irmãs, conversando sobre planos para o dia seguinte. Ele combinou de ajudar a cuidar de sua mãe idosa. O casal jantou na cozinha e, cansados, se retirou para o quarto por volta das 10 da noite. Até esse momento, tudo parecia normal. No dia seguinte, 15 de dezembro de 2019, por volta das 6h40 da tarde, Margot Muller, de 23 anos, chegou à casa dos pais para sua rotina de domingo, lavar roupas e passar um tempo com eles. Ao chegar, ela notou que os 2 carros dos pais estavam na garagem, o que a fez pensar que eles estavam em casa. Ela tocou a campainha e tentou abrir a porta, que estava trancada, algo incomum, mas que não a alarmou de imediato. Margot entrou na casa e logo percebeu que algo estava errado. A casa estava completamente escura, exceto pela luz da árvore de Natal, que brilhava no silêncio. Havia um leve cheiro de queimado no ar, o que a fez pensar que a mãe talvez tivesse esquecido algo no forno. Margot chamou pelos pais. Mãe, pai, vocês estão aí? Mas não obteve resposta. De repente, o cachorro da família, Miss, uma pequena bulldog francesa, correu em sua direção, visivelmente agitada, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Miss guiou Margot diretamente para o quarto dos pais, de onde vinha uma fraca luz. Ao abrir a porta, Margot se deparou com o pior pesadelo de sua vida. Seu pai, Jean-Claude, estava na cama, deitado de costas, com os olhos abertos e a boca congelada em um grito silencioso. No chão, ao lado da cama, sua mãe, Silviane, estava de bruços, com a camisola levantada até a cintura. Inicialmente, Margot pensou que os pais estavam dormindo ou em um momento íntimo e ficou envergonhada. Ela tentou acordá-los, chamando e sacudindo-os, mas logo percebeu que seus corpos estavam frios e rígidos. Foi então que Margot olhou ao redor e percebeu a gravidade da situação. As paredes estavam cobertas de sangue, o chão estava encharcado e havia respingos até no teto. Seus pais não estavam dormindo, eles tinham sido brutalmente assassinados. Em estado de choque, Margot pegou o telefone e ligou para a polícia, gritando que seus pais haviam sido assassinados. Ela correu para fora da casa, ainda gritando, e tentou pedir ajuda a um motorista que passava na rua, mas ele não parou. Seus gritos foram ouvidos por Jean-Marie Robinet, um vizinho e amigo da família, que correu até a casa e ficou paralisado ao ver a cena. Enquanto isso, Margot ligou para a irmã, Natasha, que morava perto, e chegou ao local antes mesmo da polícia. Margot impediu Natasha de entrar na casa dizendo: "O que eu vi, você não pode ver." Os policiais e os socorristas chegaram logo depois, mas só puderam constatar o óbvio. Silviane e Jean-Claude estavam mortos. Um dos policiais descreveu a cena como uma das mais violentas que já viu em toda a sua carreira, algo que se vê 1 ou 2 vezes na vida. Margot e Natasha, em estado de choque, foram levadas ao hospital de Livorno, onde Margot precisou ser internada. A comunidade de Izon ficou em choque. Ninguém conseguia acreditar que algo tão horrível pudesse acontecer em um bairro tão tranquilo, com um casal tão querido e sem inimigos aparentes. A pergunta que pairava no ar era:
quem poderia ter feito isso e por quê. 2 dias após a descoberta dos corpos, em 17 de dezembro de 2019, um inquérito por assassinato foi aberto e confiado à seção de pesquisa da polícia de Bordeaux. A cena do crime foi analisada minuciosamente pelo Instituto de Pesquisa Criminal da Gendarmerie Nacional, uma unidade especializada em crimes complexos. Inicialmente, foi levantada a hipótese de que Jean-Claude tivesse matado Silviane e depois tirado a própria vida. No entanto, essa hipótese foi descartada logo no início das investigações. A autópsia revelou detalhes chocantes. Jean-Claude sofreu mais de 20 golpes de faca, 10 deles no coração, e Silviane foi golpeada 43 vezes, principalmente na região do coração, com graves ferimentos no peito e sinais de relações forçadas. Marcas defensivas nos braços e mãos de ambos indicavam que eles lutaram pela vida. Uma evidência crucial foi encontrada. Sob as unhas de Silviane havia DNA masculino, indicando que ela arranhou o assassino durante a luta. Na cena do crime, outros indícios foram coletados. Não havia sinais de arrombamento. A porta da casa não fechava corretamente, o que sugeria que o assassino entrou sem forçar a entrada. Isso levantou a hipótese de que o casal conhecia o criminoso ou não se sentia ameaçado por ele. Curiosamente, apesar de Jean-Claude ser especialista em segurança, a casa não tinha câmeras ou alarmes. Mais uma prova de que eles não temiam nada, por acharem o lugar onde moravam muito seguro. Os investigadores encontraram uma sola de sapato da marca Redskin, que pertencia a um homem, e objetos pessoais de Silviane queimados no forno. Além disso, os pneus dos 2 carros do casal estavam furados. Havia também um balão de Bordeaux pendurado no portão da casa, o que gerou a teoria de que poderia ser um sinal para marcar a residência, mas essa pista não levou a nada. Os investigadores começaram a interrogar todos os homens do bairro, coletando amostras de DNA de vizinhos e conhecidos, um processo que custou mais de 500 mil euros. O DNA encontrado sob as unhas de Silviane foi inserido no Fichário Nacional de Impressões Genéticas, mas não houve correspondência na época. Um perfil psicológico do assassino foi traçado pelos especialistas do Instituto de Pesquisa Criminal da Gendarmerie Nacional. Segundo eles, tratava-se de um homem com traços de sadismo, que provavelmente conhecia Silviane e tinha fantasias obsessivas por ela. Ele poderia ser alguém do entorno próximo, um vizinho, amigo ou conhecido. A violência extrema contra Silviane indicava que ela era o alvo principal e Jean-Claude um dano colateral. Os investigadores exploraram diversas hipóteses. Primeiro, suspeitaram de Margot, já que ela foi a primeira a encontrar os corpos, mas seu estado de choque e a ausência de conflitos na família descartaram essa teoria. Depois, investigaram Natasha e seu companheiro, mas também não encontraram nada. Outra pista foi um conflito com vizinhos em 2017, devido a um problema de canalização que danificou a casa dos Müller, mas a disputa foi resolvida amigavelmente. A possibilidade de um crime passional foi levantada. Talvez Silviane tivesse um amante que não aceitou sua relação com Jean-Claude, mas as filhas negaram veementemente essa ideia. Outra teoria envolveu um casal amigo dos Müller, onde a mulher era prostituta, e Jean-Claude, cliente dela no passado, mas essa pista também foi abandonada por falta de provas. Por fim, os investigadores cogitaram um possível envolvimento com tráfico de drogas, já que o Cubano Café ficava em uma área conhecida por atividades ilícitas, mas nada foi comprovado. 1 ano após o crime, um apelo por testemunhas sobre um Peugeot azul visto na região também não deu resultados. Os meses se transformaram em anos e a investigação parecia estagnada. Em 2020, a crise de saúde global dificultou ainda mais o trabalho dos investigadores, que reduziram a equipe de 6 para apenas um oficial. Margot e Natasha, que já sofriam com a perda dos pais, começaram a sentir que o caso estava sendo esquecido. Elas foram mantidas à distância da investigação, recebendo poucas atualizações e muitas vezes descobriam novidades pela imprensa. Para manter a memória dos pais viva e pressionar a justiça, as irmãs organizaram marchas.
A primeira foi realizada em 15 de dezembro de 2020, um ano após o crime. Elas também começaram a aparecer na mídia, dando entrevistas em programas, onde Margot relatou, com a voz trêmula, o momento em que encontrou os pais assassinados. Margot e Natasha se tornaram incansáveis na busca por respostas. Elas pediram mais recursos para os investigadores e criticaram a lentidão do sistema judicial. Em 2022, 3 anos após o crime, o caso estava prestes a ser arquivado e transferido para o polo de casos não resolvidos em Nanterre. Desesperadas, as irmãs decidiram agir por conta própria. Em outubro de 2023, elas lançaram uma vaquinha online no site Lite para arrecadar fundos e contratar um detetive particular, já que não confiavam mais que as autoridades fossem resolver o caso. O objetivo inicial era arrecadar entre 10 mil e 15 mil euros, mas em apenas 24 horas elas conseguiram mais de 11 mil euros, mostrando o apoio massivo da comunidade. O dinheiro também seria usado para limpar a casa dos pais, que permanecia em estado deplorável desde o crime e foi saqueada em 2020, além de cobrir outros custos relacionados ao caso. Durante esses 4 anos, Margot e Natasha enfrentaram um trauma profundo. Margot descreveu como a imagem dos pais mortos, com a boca e os olhos abertos, congelados em medo, a perseguia constantemente. Ela disse que se forçava a seguir em frente para honrar a memória deles, mas que ainda se perguntava como não enlouqueceu. Natasha, por sua vez, entrou em um estado de negação profunda, incapaz de chorar por meses, enquanto seu cérebro bloqueava as emoções. As irmãs também evitavam visitar o túmulo dos pais, com medo de encontrar algo ameaçador. Um cachorro morto foi deixado lá certa vez, o que as fez temer que o assassino pudesse estar as observando. Apesar disso, elas continuaram lutando, determinadas a encontrar respostas para as 2 perguntas que ecoavam em suas cabeças: quem fez isso e por quê? Em outubro de 2023, após 4 anos de investigação, um avanço finalmente aconteceu. O DNA encontrado sob as unhas de Silviane, coletado em 2019, foi reanalisado e comparado com as amostras dos vizinhos. Para a surpresa dos investigadores, houve uma correspondência. O DNA pertencia a David Daufar, o vizinho em frente dos Muller, que havia fornecido sua amostra em setembro de 2020, mas que nunca foi analisada pelas autoridades por não ser considerado suspeito o suficiente. Em 13 de novembro de 2023, os policiais franceses cercaram a casa de David em Galgon, onde ele vivia desde o divórcio, e o prenderam. David não resistiu à sua captura e foi colocado em prisão preventiva por 96 horas para interrogatório. Nos primeiros 2 dias, David negou qualquer envolvimento, mas, confrontado com as evidências, o DNA sob as unhas de Silviane e a sola de sapato que correspondia a uma encontrada em sua casa, ele não teve escolha. Em 15 de novembro de 2023, após 5 interrogatórios consecutivos, David finalmente confessou. Ele disse aos policiais que tinha matado Silviane e Jean-Claude Müller. Foi indiciado por assassinato e colocado em detenção provisória. David Daufars morava bem em frente à casa dos Müller e estava acima de qualquer suspeita. Na noite do crime, ele se aproximou de Natasha, que estava em choque, e ofereceu suas toalhas para que ela se limpasse. Dias depois, ele deu uma entrevista a um canal de TV na qual disse estar em choque com o que havia acontecido aos seus vizinhos. C'est le choc. Parce que bon, on mangeait pas ensemble, mais on se connaissait quand même un peu. Ça fait tout bizarre, quoi. Todos os outros vizinhos e pessoas próximas a David ficaram espantados quando souberam que ele era o responsável pelo crime. David chegou a ser interrogado em setembro de 2020, quase 1 ano após o crime. Ele inclusive forneceu uma amostra do seu DNA e disse aos policiais que, na noite do crime, estava dormindo enquanto sua esposa assistia TV. Ao ser questionada, a esposa de David confirmou seu álibi. Como David parecia inofensivo e não tinha antecedentes, sua amostra de DNA foi deixada de lado, sem ser analisada na época. Um erro que custou caro à investigação. A notícia da prisão trouxe um misto de alívio e indignação para Margot e Natasha, que não podiam acreditar que o assassino era alguém tão próximo,
e que a justiça demorou 4 anos para identificá-lo, mesmo tendo seu DNA desde 2020. A demora na identificação de David gerou muitas críticas. Durante a crise de saúde global de 2019, os interrogatórios dos vizinhos foram interrompidos e a análise de DNA foi negligenciada. Quando David foi interrogado em setembro de 2020, ele já tinha tido tempo de construir um álibi sólido. Conforme dito anteriormente, sua esposa confirmou que ele estava em casa na noite do crime, mas, como dormiam em quartos separados, ela não podia garantir que ele não saiu durante a noite. O fato de David parecer um homem comum, sem antecedentes, fez com que os investigadores subestimassem sua amostra de DNA, deixando-a de lado por 3 anos. Essa falha permitiu que um assassino perigoso permanecesse livre por 4 anos, vivendo a apenas 30 minutos da cena do crime. Para entendermos melhor esse caso e o contexto por trás desse terrível crime, precisamos conhecer David Daoufars um pouco melhor. David nasceu em 25 de fevereiro de 1970, em Gironde, e tinha 49 anos na época do crime. Ele morava no número 21 da rua Saint-Sulpice, exatamente em frente à casa dos Muller, onde viveu por mais de 15 anos. David era casado há 20 anos e tinha 2 filhos que, na época, tinham entre 20 e 24 anos. Ele trabalhava como agente em uma empresa de transporte, com uma rotina que começava às 4 da manhã e terminava por volta do meio-dia. Para todos os vizinhos, David era o típico homem comum, discreto, sem nada que chamasse atenção. Ele não tinha antecedentes criminais e era descrito como alguém que passava despercebido. Em 2019, ele e sua esposa enfrentavam uma crise conjugal séria. Já viviam em quartos separados e, segundo relatos, David estava cada vez mais isolado. Em 2022, 3 anos após o crime, sua esposa pediu o divórcio e David se mudou para Galgon, uma cidade a 30 minutos de Ison, onde comprou uma casa e passou a viver sozinho. Seus filhos o visitavam de vez em quando. Sua relação com os Muller era praticamente inexistente. Eles se cumprimentavam na rua, trocavam mensagens de Feliz Ano Novo, mas nunca tiveram uma proximidade real. Os Muller nunca convidaram os Daoufar para sua casa, e David nunca demonstrou qualquer interesse especial pela família, pelo menos não publicamente. Por trás dessa fachada de homem comum, David escondia segredos perturbadores. Segundo as investigações posteriores, ele tinha um lado sombrio que ninguém conhecia. Ele era obcecado por Sylviane Müller há anos, a ponto de espioná-la e fantasiar sobre ela de forma doentia. No seu computador, a polícia encontrou pesquisas perturbadoras que remontavam a 2014, 5 anos antes do crime. David também tinha um histórico de voyeurismo e fetiches extremos, que incluíam vídeos e imagens violentas. Ele foi descrito por especialistas em saúde mental como um homem perverso, frustrado, com traços de personalidade esquizoide, frio, emocionalmente distante e incapaz de formar conexões humanas saudáveis. Esse era o homem que, por mais de uma década, viveu em frente aos Muller, observando-os em silêncio. Com a confissão de David, os investigadores começaram a montar o quebra-cabeça de suas motivações. Durante os interrogatórios, David apresentou uma versão que foi amplamente contestada. Ele alegou que cometeu um crime passional, dizendo que teve um impulso ao ver Sylviane naquela noite. Segundo ele e Jean-Claude discutiram, e ele acabou empurrando o homem, que o empurrou de volta, levando David a atacá-lo com uma faca. Depois, ele também atacou Sylviane, que teria sido uma vítima colateral. No entanto, essa versão não convenceu ninguém. Os investigadores sabiam que o crime foi premeditado e que Sylviane era o alvo principal. Posteriormente, David admitiu que era obcecado por Sylviane há anos, a ponto de espioná-la e fantasiar sobre ela. Além de observar Sylviane escondido, ele também observava suas filhas, Margot e Natasha, e se sentia cada vez mais frustrado por não ser notado por ela. A violência contra Sylviane era a realização de suas fantasias doentias, enquanto Jean-Claude foi morto apenas por estar em seu caminho. Em 11 de abril de 2024, Dave foi levado de volta à casa dos Muller para uma reconstituição do crime. Durante o processo,
Ele se mostrou frio e pouco cooperativo, insistindo em sua versão de crime passional. Ele descreveu os eventos de forma mecânica, sem demonstrar remorso, e suas explicações não batiam com as evidências, como a posição das manchas de sangue. Os investigadores concluíram que David planejou o crime com antecedência, movido por sua obsessão por Silviane e por um desejo de exercer poder e controle sobre ela. A reconstituição confirmou que ele agiu sozinho, entrando na casa pela porta destrancada e surpreendendo o casal enquanto dormiam. Apesar de David não ter cooperado para que as autoridades francesas pudessem reconstituir o crime de forma precisa, os investigadores montaram uma ordem aproximada dos eventos naquela noite. De acordo com as autoridades, David fingiu estar dormindo em seu quarto, enquanto sua esposa assistia à TV no outro cômodo. Naquela noite, David, que há anos alimentava fantasias doentias por Silviane, decidiu agir. Ele pegou uma faca de caça, colocou-a no bolso e, aproveitando a escuridão da noite, atravessou a rua em silêncio. O poste de luz em frente às casas estava apagado, o que facilitou sua entrada sem ser visto. A porta da casa dos Muller não estava trancada, um detalhe que Silviane e Jean-Claude, que nunca se sentiram ameaçados, deixaram passar despercebido. Dave entrou na casa e foi direto para o quarto do casal. O que aconteceu a seguir foi um crime brutal. Dave ligou a luz do quarto. Ele queria ver cada detalhe do que estava prestes a fazer. Silviane e Jean-Claude, que estavam dormindo, acordaram assustados e confusos. Antes que pudessem reagir, Dave atacou Jean-Claude primeiro, desferindo mais de 20 golpes de faca, 10 deles diretamente no coração. Jean-Claude gritou de dor, mas foi rapidamente imobilizado e morreu em minutos. Silviane tentou se defender. Ela provavelmente reconheceu David, seu vizinho, mas não teve tempo de entender o motivo do ataque. David a golpeou 43 vezes, a maioria na região do coração, além de desferir golpes em seu rosto, peito e partes íntimas. Silviane lutou bravamente. Marcas de defesa em seus braços e mãos mostram que ela tentou resistir, e ela chegou a arranhar David, deixando seu DNA sob suas unhas. Algo que, como sabemos, foi crucial para a captura de David. Mas o horror não parou por aí. Após matar o casal, David decidiu ir ainda mais longe em suas fantasias doentias. Ele arrancou o peito de Silviane e a violou usando o babyphone que estava na mesinha de cabeceira, um objeto que pertencia à neta do casal. Os investigadores não conseguiram determinar se o abuso aconteceu antes ou depois da morte de Silviane, mas a violência do ato chocou até os policiais mais experientes. Dave também moveu os corpos, como se estivesse encenando a cena. Despiu Silviane parcialmente, cortou sua calcinha e a colocou ao redor do braço de Jean-Claude, em um gesto que os investigadores interpretaram como uma provocação final. O quarto ficou coberto de sangue. Paredes, chão e teto estavam salpicados, indicando a fúria do ataque. Depois do crime, Dave tentou apagar suas pistas. Ele foi até a cozinha, pegou alguns objetos pessoais de Silviane, um suporte de garganta e uma bolsa, e os colocou no forno, tentando queimá-los. Ele também furou os pneus dos carros de Silviane e Jean-Claude, em um último ato de violência contra eles. No entanto, o fogo não se espalhou e as chamas foram rapidamente apagadas, deixando os objetos parcialmente danificados e um cheiro de queimado no ar, que foi o que Margot sentiu quando entrou na casa. Exausto, Dave se sentou no sofá da sala dos Muller e passou a noite ali, antes de voltar para sua casa na manhã seguinte, por volta das 5 horas, sem que ninguém o visse. Ele se livrou de suas roupas e sapatos ensanguentados, possivelmente da marca Redskin, já que uma sola de sapato correspondente foi encontrada na cena, e retomou sua vida como se nada tivesse acontecido. As autoridades também acreditam que David foi o responsável por colocar um cachorro morto sobre o túmulo do casal Muller. Silviane adorava cães, e David sabia disso. Desse modo, ele fez esse ato deplorável para atormentar ainda mais a mulher que não está mais aqui. O ódio de David por Silviane é algo fora do normal, pois mesmo tendo tirado a vida dela, ele ainda pensava em maneiras de atingi-la de algum modo.
É provável que ele também tenha planejado fazer algo contra as filhas dela, Natasha e Margot, mas como elas moravam em outro local, acabou desistindo. Até hoje, Dave permanece em prisão preventiva, aguardando julgamento, mas nenhuma data foi definida até o momento. De acordo com as leis da França, se David for condenado por todos os seus crimes, poderá pegar prisão perpétua. A família das vítimas se sente aliviada com a prisão do responsável pelo crime, assim como os moradores da pequena Ison, que por anos viveram com medo, acreditando que o assassino atacaria novamente. Apesar do erro da polícia, David Daufars foi finalmente preso, e é esperado que ele passe o resto dos seus dias na prisão.